Olá pessoal, tudo joinha com vocês? Espero que sim. Meu nome é Sérgio Cacciola. Estou aqui hoje para fazer uma videoaula bastante rápida e vamos falar um pouquinho sobre capacitor de desacoplamento. O que são, para o que servem, enfim, vamos falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá, venha comigo. Bom, então vamos lá. Hoje vamos falar sobre capacitor de desacoplamento. Certo? O que são os capacitores de desacoplamento? Vamos começar por aqui. Bom, um capacitor de desacoplamento é normalmente aquele capacitor de 100 nanofarads, geralmente cerâmico, que encontramos ao lado dos circuitos integrados das placas que estamos consertando ou projetando. Tá certo? Qual a função deles? A função deles é eliminar ou reduzir o ruído que existem naquele ramo do circuito. Por que eles existem? Bom, eles estão lá. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos falar isso no item aqui de necessidades. Atualmente estamos alcançando velocidades incrivelmente altas em circuitos digitais. Isso graças, em parte, claro, ao fato dos circuitos integrados requererem uma menor tensão e maior corrente. Com isso, as margens de 0 e 1 lógicos são menores, o que as torna mais fáceis de alcançar, mas também torna mais suscetíveis a ruídos. Por isso, é cada vez mais necessário fornecer uma alimentação o mais limpa possível, principalmente para CIs de alta frequência. Então vamos lá. É realidade que os circuitos integrados estão cada vez mais evoluídos e cada vez menos necessitam de tensões altas. As tensões de alimentação, que há pouco tempo atrás estavam quase todas em 5 volts, agora estão em 3.3. Você encontra muito circuito integrado por aí já funcionando a 3.3 volts. Então, é um range muito pequeno entre 0 e 3.3. Então, é muito fácil de ser alcançado esse nível lógico, tá? E é claro, também é mais fácil de qualquer ruído atingir esse nível lógico e gerar confusão no nosso circuito digital. Não esqueça que o circuito digital é todo baseado em tem tensão, não tem tensão. Desculpe. Tem tensão, não tem tensão. Tem tensão, não tem tensão. Ou seja, 0, 1, 0, 1. Qualquer ruído que faça com que ele interprete um estado lógico desse errado, vai gerar erro, vai comprometer o circuito no qual ele está inserido. Tá certo? Mas não é só isso, eu ainda falo um pouco mais. Eu falo que outro ponto a considerar são as fontes chaveadas. As fontes chaveadas são extremamente estáveis, tá? De alta eficiência energética. Por esse motivo, estão sendo amplamente utilizadas, mas possuem o problema do ruído na frequência de chaveamento e seus harmônicos. Temos também a densidade das placas cada vez mais altas nos circuitos atuais, o que implica um crosstalk importante, produzindo um nível de ruído que pode afetar o funcionamento dos CIs. E aí que entram os capacitores de desacoplamento, que provêm uma faixa de baixa impedância para os ruídos de alta frequência, certo? Então, as fontes chaveadas, elas estão sendo amplamente utilizadas. Por quê? Não se nota mais em circuitos, ao menos não se nota normalmente em circuitos por aí, aqueles transformadores enormes, grandes, pesados e que aquecem. Tá? Eles, embora sejam bastante interessantes ainda, né? Eles geram uma onda muito interessante, eles transformam muita energia em calor, ele desperdiça muita energia, se comparados às fontes chaveadas, que utilizam um transformadorzinho pequeno e ali um oscilador grande, e com isso eles têm um aproveitamento bastante maior em relação aos circuitos lineares anteriores, tá certo? Então, por esse motivo, inclusive pelo fator de compactação dos circuitos, as fontes chaveadas estão sendo cada vez mais utilizadas. E como eu disse, elas geram ruídos na frequência de chaveamento. Não só os ruídos, mas também os seus harmônicos. Então, torna-se cada vez mais necessária a filtragem na alimentação desses circuitos integrados. Tá? Na prática, o que se faz? Na prática, é inserir um capacitor, tá? Preferencialmente cerâmico, de 100 nanofarads, o mais próximo possível do pino de alimentação dos circuitos integrados. Esse capacitor é ligado diretamente na alimentação ao terra, objetivando desviar o sinal alternado, o ruído, tá? Ao terra, matando ou atenuando esse ruído. Isso para circuitos, isso é importante, hein? Isso é importante. Isso para circuitos de baixa frequência. Quando trabalhamos com circuitos de alta frequência, as preocupações são muito maiores. Nós não temos mais
ou não temos apenas que nos preocupar com os ruídos da fundamental na minha frequência. Eu tenho que me preocupar também com os harmônicos dessa fundamental. Então aí os filtros são outros, as preocupações são muito maiores e aí não basta apenas colocar um capacitor. Aí vai depender do tipo de frequência que você tem, do circuito que você está fazendo, de quão alta é essa frequência que você está trabalhando, enfim. Aí são outras ferramentas. Mas vamos voltar à nossa realidade, a realidade mais corriqueira, que são os de baixa frequência, onde um capacitor ligado do VCC Alterra, um capacitorzinho cerâmico, preferencialmente cerâmico, ligado de 100 nanofarads, ligado, montado na placa de circuito impresso o mais próximo possível desse CI que você quer proteger, do VCC ao GND. Lembrando, por que um capacitor? Porque a característica de um capacitor, como já falado na aula de capacitores, ele conduz, tá? Vamos colocar de outra forma. Ele bloqueia a passagem, ele se opõe à passagem de corrente contínua, tá certo? No entanto, para corrente alternada, para sinais alternados, ele não está nem aí, ele não dá bola. O alternado passa por ele como se ele ali não estivesse. Por isso, eles são utilizados para esse tipo de filtragem, entre outros filtros também, que é muito usado o capacitor. Justamente por essa característica dele. Ele vai segurar a energia contínua e vai deixar passar a energia, a corrente alternada. O ruído é alternado, ele vai para terra, vai morrer no terra. Tá certo? Então, eu falo isso, tá? Que é importante a atenuação dele. E eu fiz aqui, eu estava com um circuito, estava analisando um circuito, e achei esse sinal, resolvi fotografar para colocar para vocês nessa videoaula. Então veja, esse sinal, tá, que era uma onda quadrada, ele estava com muito ruído aqui no topo dessa onda quadrada, vocês estão vendo? Isso aqui é vendo um pouquinho mais de longe, tá? Ampliando um pouco mais esse sinal, eu consigo visualizar esse ruído, olha, numa condição mais interessante para visualização. Você vê lá uma corrente alternada, um sinal alternado aqui na crista desta onda quadrada, onde não deveria haver. Deveria ser um risco reto desse aqui que nós deveríamos estar vendo. No entanto, tem esse ruído. Este circuito não tinha um capacitor de desacoplamento. Bastou eu inserir um capacitor cerâmico, tá? Do VCC Alterra, e veja o que aconteceu com esse ramo que eu estava analisando, esse ponto que eu estava analisando. Um circuito de 100 nanofarads cerâmico ligado do VCC Alterra matou, acabou com aquela ruideira que lá se apresentava. Veja, ficou uma linha reta como tem que ser. Ainda que vocês vejam aqui uma ruidinha, são ruídos extremamente baixos que não causam problema ao circuito. Naquele circuito que eu estava mexendo não estava ocasionando problema nenhum. E isso aqui é mais ou menos o normal do nosso dia a dia de se visualizar. Então notem, com ruído sem o capacitor, a inserção de um capacitor de cerâmico de 100 nanofarads limpou o sinal e tornou essa onda quadradinha, limpinha e não gerou mais problema ao circuito que estava em questão. Ok? Bom, é isso que eu tinha para falar e vamos voltar ao computador. Venham comigo! Muito bem, meus amigos. Como eu disse, seria uma aula bastante rápida, a famosa rapidinha na eletrônica, em que falamos um pouquinho, tá? Dissertamos um pouco sobre filtros, né? Sobre um tipo de filtro que seria o capacitor de desacoplamento. Então agora, ao visualizar na placa, vocês já vão enxergar lá e já vão saber por que aquele capacitor está colado àquele circuito integrado. Porque se eu tenho um circuito que eu estou analisando lá que tem 10 CIs, eu tenho 10 capacitores ligados próximo a cada um desses circuitos integrados, não é mesmo? Então tá aí o porquê, agora vocês vão bater o olho e já vão saber. E melhor ainda, quando vocês pegarem um circuito com algum tipo de problema, o circuito está tudo funcionando e está gerando algum problema, vocês podem ter que analisar um pouco mais a fundo e ver que em algum ponto tem algum ruído na alimentação. Deve ter um circuito integrado que está se perdendo, como aquele exemplo que eu mostrei naquela foto do osciloscópio. Lembre-se, abre sua caixinha ali, peguem seus capacitores de 100 nanofarads, solem de VCC Alterra o mais próximo possível, e vocês se livram do problema, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Quem gostou, clique aqui no joinha ali no YouTube, deixe o seu like, compartilhem com seus amigos, comentem com seus amigos, e isso tudo é muito importante para nós, não deixe de nos seguir, tá bom? Então é isso, obrigado pela audiência e até uma próxima. Tchau, tchau!